Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical e hoje no programa estudaremos a lição de número 12, que tem como tema o modelo de missões da igreja de Antioquia. Estudaremos esta igreja que foi a primeira igreja gentílica a ser a base missionária das viagens do apóstolo Paulo. Portanto, uma lição maravilhosa. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. O texto áureo diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos, capítulo 13, versículo 2. A verdade prática diz assim: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda obra missionária. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 11, versículos 19 ao 26, e a segunda perícope está no capítulo 13, verso 1 ao versículo 5. Atos 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos capítulo 13, versículo 1 a seguir. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Vamos aos objetivos da nossa lição, que, em primeiro lugar, nós iremos apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia. Depois, expor a sua natureza missionária. Em terceiro lugar, iremos enfatizar o serviço de missões em Antioquia. O primeiro tópico da lição, a igreja de Antioquia. Natureza e características. Nós iremos falar sobre Antioquia da Síria, a igreja em Antioquia e uma obra de leigos. Maravilha, que bênção! Seja muito bem-vindo mais uma vez. Estamos no ar com o programa Escola Bíblica Dominical e você sabe, a sua companhia é muito importante. Portanto, permaneça conosco. Você que está pela TV Kairos, canal 7.1, aqui na nossa querida cidade, ou você que está pelas redes sociais, pelo YouTuber, aproveite para compartilhar o link do programa para alcançar tantas vidas
e muitas vidas através desta ação simples de compartilhar o link do programa. Aproveite para seguir e também curtir, enfim, fazer com que este canal ele possa crescer e o nome do Senhor, obviamente, possa ser glorificado. Nesta lição nós iremos estudar a respeito da primeira igreja formada por gentios, a igreja de Antioquia. Nós iremos então ter uma amostra de como que aquela igreja, de forma simples, mas que envolvida pelo poder do Santo Espírito de Deus, viviam em plena comunhão com Ele, orando, jejuando e assim na dependência do Espírito do Senhor, formando, portanto, a primeira base missionária para que o mundo da época fosse alcançado pela mensagem salvadora das boas novas de Cristo Jesus. Com muita alegria estou recebendo aqui no programa, mais uma vez, o pastor Elias Gomes e também o evangelista Wallace França, que vão comentar esta maravilhosa lição de hoje. Pastor Elias, Pai do Senhor, mais uma vez de volta aqui, seja bem-vindo para conosco, nós falarmos um pouquinho desta 12ª lição, caminhando aí para a conclusão do trimestre, pastor Elias Gomes. É um prazer, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, a paz do Senhor, aos servos de Deus, a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. É bem verdade, nós já estamos agora na antepenúltima lição deste último trimestre de 2023 e, é claro, na lição de hoje aprenderemos muito sobre aquela igreja que tornou-se inicialmente uma potência em atividades missionárias e, portanto, é um verdadeiro e claro modelo de como nós devemos praticar essas atividades no campo missionário, bem como enviar e cuidar daqueles que forem enviados pela igreja de onde eles saírem. Muito bem. Evangelista Wallace França, para o Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo a esse programa para ser usado pelo Senhor para comentar a lição 12ª, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, é uma grata satisfação recebê-lo novamente aqui nessa bancada. Estávamos com saudade do Senhor, tá? E hoje nós temos um tema brilhante, pastor Epaminondas. Nós discutiremos, nós traremos alguns números, localizações e a essência dessa igreja, que como o pastor Elias Gomes bem disse, é um paradigma para que a gente possa ter como um alvo, como um espelho do que foi nos tempos mais remotos, mas que a gente possa adotar aquele modelo para a atualidade. Maravilha. Pastor Elias, vamos iniciar comentando o primeiro tópico, a igreja de Antioquia, natureza e características desta igreja. Duas coisas que precisamos pontuar aqui neste primeiro subtópico em relação às Antioquias existentes na narrativa de Lucas e a segunda, o segundo destaque que devemos dar aqui é exatamente como que Lucas, na narração, né, dos acontecimentos históricos do livro, ele desloca a sua atenção de Jerusalém, que era o centro religioso daquela época, e então Lucas, ele concentra as suas atenções agora nesta cidade. Pastor Elias, comente aí sobre Antioquia da Síria. Nós vemos, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, que se trata basicamente do ano 45 da era cristã e que Jerusalém era, sim, o berço religioso, o berço das atividades cristãs que aconteceu na época. Todavia, dado a ascensão e esse crescimento exponencial que estava acontecendo, um verdadeiro, digamos assim, mover do Espírito quanto à salvação, quanto à conversão de pessoas lá na região da Síria, mais propriamente em Antioquia da Síria, dado a esta ocasião, isso chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, que era direcionada pelos apóstolos. Então, assim, eles enviaram Barnabé para saber o que estava acontecendo. E nós estamos falando de episódios que ocorreram após a conversão do apóstolo Paulo no caminho de Damasco. A essa altura, sabemos que Paulo, o então Saulo, estava lá na sua cidade de origem. E aí, então, o Espírito de Deus direciona, digamos que,
Barnabé agora, que já está em Antioquia, enviado pelos demais apóstolos, para ir até Tarso buscar Saulo, para então, digamos assim, carrear-se para um propósito glorioso do Espírito Santo de Deus. E nós vemos que essa cidade, nós vemos duas Antioquias, primordialmente falando, nós vemos duas Antioquias aqui no contexto de Atos, uma da Síria, outra da Pisídia, e vale ressaltar isso de início. E esta cidade ficava às margens do rio Orontes, né? Uma cidade que foi fundada por um general de Alexandre, o Grande, e isso aconteceu em torno de 300 a.C., portanto não se trata de uma cidadela, não é uma cidadezinha pequena, era uma cidade de grande porte, que nessa época tinha em torno de 500 mil habitantes, 0,5 milhão de habitantes, tanto que no terceiro século essa cidade já estava com em torno de 800 mil habitantes. Então, uma cidade grandiosa que estava sendo agora dominada e sendo iniciada agora por atividades missionárias absolutas, que seriam, digamos que, muito frutíferas, né? As atividades que se iniciariam ali. E aí nós vemos o quanto esta cidade, ela foi, digamos assim, a igreja que estava ali, foi dominada assim por esta sensibilidade espiritual, porque a Bíblia nos deixa claro, em Atos capítulo 13, que o próprio Espírito estava, digamos que, conduzindo ali e orientando a liderança a tomar as devidas decisões. As decisões que, por conseguinte, iam trazer frutos e frutos inquestionáveis, tanto para ali Antioquia, quanto para a igreja em Jerusalém. Evangelista Wallach, na lição anterior, que tratamos sobre a perseguição, né, que a igreja sofreu, e com isso desencadeou aí várias bases, né, de evangelização, como Samaria. E a Bíblia diz, o texto diz que os dispersos, aqueles dispersos, os anônimos que tratamos aqui, eles chegaram lá em Antioquia. E isso é confirmado no texto do capítulo de número 11. A igreja em Antioquia, ela foi estabelecida e a partir dali, né, se criou também podemos dizer assim, uma agência, uma grande agência missionária. Com certeza. A pastora Epaminondas falou muito bem, nós estamos tratando de um mapa de expansão do Evangelho. Se nós bem observarmos, do capítulo 1 até o capítulo 7, essa base do Evangelho ficou restrito a Jerusalém, a uma questão monocultural fundamentada na província de Jerusalém. Mas se nós observarmos do capítulo 7 ao capítulo 11, esse Evangelho ele se espalha para a Judéia e Samaria. E em dado momento, no capítulo 11, esse Evangelho ele chega aos confins da terra, nessa agência missionária de Antioquia da Síria, que é esse QG, esse quartel-general dessa agência missionária, onde se inicia os confins da terra, que nós temos no capítulo 1, no versículo 8. É a partir daí onde o apóstolo Paulo vai iniciar suas viagens missionárias, atingindo regiões da Galácia, regiões da Panfilha, região da Ásia Menor, região da Acaia, região da Macedônia, atingindo o objetivo de atingir os confins da terra. Mas é nessa igreja também, pastor Epaminondas, que nós percebemos um deslocamento geográfico e cultural da própria igreja. É também de onde parte a primeira viagem missionária, mas é também o local onde o apóstolo Paulo retorna da sua primeira viagem missionária. Veja que importância geográfica que nós temos nessa cidade. Além disso, essa igreja é a igreja que primeiro recebe, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no verso 29, é a igreja que primeiro recebe a carta enviada pelo pastor Tiago, da igreja de Jerusalém, acerca do concílio de Jerusalém, acerca das decisões quanto às questões voltadas à circuncisão. Então, nós vemos aqui, como o senhor bem disse, uma base realmente missionária. Mas eu gostaria, pastor Epaminondas, que nós colocássemos na tela, o Albert Júnior, um mapa que demonstra bem essa distância entre Jerusalém e Antioquia. Pronto, nós temos ali uma distância aproximada de 400 quilômetros, mas eu gostaria que soltasse na tela. Nós temos no litoral a região da Fenícia, Tiro, Sidon, Cesareia e Jope, e ao centro, em vez de Jerusalém. Observem que Jerusalém está no centro ali de Israel
E nós temos esse deslocamento, pastor Elias, de aproximadamente 400 quilômetros de distância, onde há a expansão do Evangelho. Eu gostaria que o Albert Júnior soltasse essa imagem. E nesse deslocamento, pastor Elias, é por todo esse território, na direção sul para o norte, de Judéia, Samaria, até chegar a Antioquia, que o Evangelho ele começa a dar esse ar de grande expansão, atingindo, como nós dissemos agora há pouco, o início dos confins da terra. E nós temos aí uma imagem, pode soltar mais um pouquinho, Albert Júnior, que nós verificaremos ali. Olha só, Antioquia, nós estamos vendo uma imagem do norte para o sul. Antioquia aqui mais ao norte, mais próximo da nossa tela, e lá ao fundo nós vemos Jerusalém, e do lado direito Sidom, Tiro, Jope, Cesareia, que é o litoral. Portanto, aí nós temos uma conotação geográfica de deslocamento desse evangelho, como nós dissemos, é um deslocamento geográfico e cultural da própria igreja. Agora, pastor Elias, a importância da igreja em Antioquia, né? Parece não, com certeza, o Espírito Santo, Deus, coordenando os trabalhos, né, de expansão do evangelho, estabelece a primeira igreja exatamente numa cidade que é extremamente importante do ponto de vista cultural. A gente vai ver, hoje nós poderíamos chamá-la de cosmopolita, né? Antioquia. E tem um detalhe que o comentarista coloca aqui, um dado muito importante, é de que mais importante que Antioquia, somente Roma e a cidade de Alexandria. Pastor Elias, e outro detalhe que eu gostaria que o senhor comentasse, é o fato de que o termo cristão, ele aplicado aos crentes, aos do caminho, é usado lá em Antioquia. Exatamente, a Bíblia mesmo nos diz que em Antioquia da Síria, os cristãos foram, aliás, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, né? Essa terminologia que é voltada para servo, para aqueles que seguiam diligentemente os ensinamentos de Cristo. E nós vemos que, como o senhor falou, Jerusalém agora ela deixa de ser alvo do discurso, digamos assim, da narrativa do escritor Lucas e passa agora a ser Antioquia, propriamente dito, por estas razões, por esta grandiosidade, esse aspecto grandioso de Antioquia, tanto que ela era chamada de a rainha do Oriente, né? Por estas razões dessa grandeza. E nós vemos que, a partir daí, esse movimento, ele gera não só esta viagem, como também outras iniciativas missionárias. É aqui em Antioquia também que Paulo vai dar início à sua segunda viagem missionária. Então, a igreja ela se deixou ser envolvida por este aspecto da manifestação do Espírito de Deus, orientando-lhes quanto a essas viagens, quanto a essas atividades missionárias. E eu acho interessante, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, que o próprio Espírito é uma das poucas vezes que você diz assim, e o Espírito disse, separai-me Saulo e Barnabé para este propósito, para a viagem missionária. E quando eles retornaram, eles vêm justamente para cá, para a igreja de Antioquia, trazer relatório, etc., que ainda será tratado. Pois bem, então a igreja de Antioquia, ela se tornou sim um verdadeiro modelo, um verdadeiro exemplo quanto às atividades missionárias nesse aspecto, digamos que organizado, tecnicamente falando. Evangelista Wallach, o que o comentarista quer dizer com uma obra de leigos? Isso é muito interessante a gente tratar desse assunto aqui. Acho que no programa anterior, o pastor Marildo ou o Wallach, vocês acho que falaram alguma coisa sobre isso aqui. Sim, é o que nós estamos tratando. Quando o pastor Epaminondas diz que nós estamos tratando de uma cidade cosmopolita, nós estamos dizendo que lá existem moradores oriundos de várias nações. Nós temos, por exemplo, sirineus, nós temos cipriotas, nós temos gregos, nós temos romanos, nós temos egípcios, e que eles, de forma leiga, pelo poder do Espírito Santo, pelas manifestações do Espírito Santo, passam a desenvolver algo que, de forma organizacional, eles não tinham conhecimento para isso. É tão tal que a igreja de Jerusalém encaminha Barnabé para dar as primeiras orientações organizacionais. Enquanto organismo vivo, certamente o poder de Deus operava, mas enquanto organização deveria haver uma divisão de tarefas e uma organização. Apesar do texto dizer que já haviam
os profetas, os doutores e os mestres, mas faltava uma organização realmente como igreja, na divisão de diaconatos, de presbíteros, etc., como uma igreja organizada. Mas nós vemos que esses leigos, eles organizavam, eles oravam, eles intercediam, eles jejuavam e o poder de Deus operava. E um detalhe que nós poderíamos até fazer uma aplicação, pastor Elias, é que eles não esperaram serem consagrados a evangelistas, apóstolos, presbíteros, ou mesmo separados ao diaconato para evangelizar em Antioquia, pastor Elias. Com certeza, eles se deixaram ser usados, né? Primordialmente falando, digamos que na prática, não trilharam inicialmente por este viés, digamos, da organização ministerial. Uma característica do Espírito Santo no Novo Testamento, né? Exatamente. Usa todos. Uma vez que, e nós vemos aqui, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, as próprias características de quem foi enviado para, assim, digamos que, orientá-los quanto às atividades missionárias, quanto às atividades ministeriais. O próprio Barnabé era um homem de bem, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, era um homem de uma qualidade espiritual, digamos assim, imensurável, elevadíssima, e era alguém muito gabaritado para estar ali entre aqueles homens que, de fato, foram muito usados por Deus quanto à atividade missionária. Que bênção, que maravilha. Evangelista Wallace, há algo mais a pontuar nesse primeiro tópico para a gente? Só para a gente concluir, pastor Elias Gomes, que para que ficasse de mensagem nesse primeiro bloco, que a Antioquia da Síria, ela se torna agora um verdadeiro quartel-general da expansão do Evangelho, até por uma questão histórico-geográfica das perseguições que estavam ocorrendo em Jerusalém. Uniu-se o útil ao agradável, sempre debaixo da poderosa proteção de Deus e dos projetos de Deus. Que maravilha! Nós vamos para nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho para tratar sobre o segundo tópico desta lição, onde o assunto girará em torno de uma igreja que está em ação, a igreja de Antioquia, movimentando e sendo movimentada pelo Espírito Santo. Nós falaremos sobre isso após o intervalo. Não saia daí, você sabe, é rapidinho. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 12 deste trimestre, o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Você que está chegando agora pela TV ou pelo YouTube, eu te peço que você compartilhe o link deste programa para aí no mínimo 10 pessoas, para que este programa possa alcançar muitas outras vidas, tá bom? Nos ajude a fazer este programa e também a obra do Senhor. O segundo tópico da nossa lição, esse tópico vai falar sobre uma igreja missionária em ação, demonstrando a igreja de Antioquia em movimento constante, demonstrando assim uma igreja que está fazendo e cumprindo o ID do Senhor Jesus. Nós vamos ver que havia alguns profetas e doutores no capítulo 13, versículo 1. E depois também constataremos uma liderança servidora lá naquela igreja missionária. E também iremos falar sobre os dois protagonistas daquela igreja, pelo qual o Espírito Santo os separou para uma grande obra, Barnabé e Saulo. Pastor Elias Gomes. Em Antioquia, pastor Elias, o escritor sagrado, não é? Usado pelo Santo Espírito de Deus, Lucas, o médico amado, ele diz que havia alguns profetas e doutores, pastor Elias. Com certeza, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, nós vemos que esse resultado proveitoso, esse resultado brilhante da atuação da igreja de Antioquia, não se dava também somente a fatores externos ou a ocasião da cidade estar estrategicamente organizada, não. Mas é porque ela era constituída também com profetas, com doutores, e era uma igreja
como falei anteriormente, sensível ao mover, à atuação do Espírito Santo de Deus. Nós vemos que no versículo do capítulo de número 13, verso 1, lá havia doutores e profetas. O quanto nós vemos aqui é que há igrejas que são desequilibradas, elas têm, digamos, uma efusão profética muito bem acentuada e etc. E elas deixam de lado o ensinamento doutrinário, a orientação bíblica doutrinária. Já tem outras que primam pelo conservadorismo, digamos, em excesso, e primam só pelo ensino e, digamos que ignoram as manifestações proféticas, as efusões espirituais, a manifestação do Espírito Santo. E a igreja de Antioquia, ela era, digamos que, constituída de um equilíbrio. Ela tinha profetas, ela tinha lugar para o Espírito Santo atuar, mas era uma igreja que doutrinariamente também, ela crescia de forma saudável, ela andava de forma coesa com as escrituras, uma vez que lá tinha doutores. E nós vemos aqui que quando numa igreja não tem profetas, nem tem doutores, ou só um, ou só outro, ela cresce, por assim dizer, de forma desequilibrada, o que pode isso desembocar em prejuízos irreparáveis. Pode levar aos extremos, né, pastor? Exatamente, migrar para os extremos. E nós vemos que a igreja aqui, ela era orientada, uma vez que os judaizantes andavam em toda a região, pregando heresias e fazendo conforme eles achavam, pregando, por assim dizer, ou ensinando, em contrário àquilo que o próprio apóstolo Paulo ensinava, que era a verdade na sua essência. Pastor Elias, dentro do seu comentário, da sua fala, me faz lembrar que não são poucas as vezes em que irmãos de confissão reformada, não pentecostais, nos acusam de valorizarmos demais a experiência, né, em detrimento do ensino sistematizado da palavra de Deus. Mas veja que aqui a igreja de Antioquia era uma igreja pentecostal. E aqui há a manifestação, né, dos dons espirituais, uma igreja assim muito sensível ao Espírito Santo, e à palavra de Deus, pastor Elias. Com certeza ela atentava para aquilo que o próprio Senhor, usando o apóstolo Paulo, disse aos Efésios, capítulo 4, verso 11, falando sobre os dons ministeriais. Ele mesmo deu uns para apóstolos, deu para doutores, deu para profetas e etc. Então nós vemos aqui que a igreja, ela era, digamos, e se tornou uma igreja grandiosa, uma igreja como quartel-general do campo de missões, da atuação missionária, que já foi assim intitulada pelo evangelista Wallach, e era uma igreja que não desprezava, claro, o ensinamento doutrinário. Digamos que, de forma bem rápida, que a brecha dos desvios doutrinários, ela tem sido uma brecha pela qual muitos hereges têm encontrado acesso por aí afora nos corações, porque eles sabem seduzir, eles sabem enganar, conforme o apóstolo Pedro falou, que muitos seguirão os falsos mestres, os falsos ensinadores. Por isso a igreja de Antioquia, ela estava bem assistida, não só, digamos que do ponto de vista profético, com essas manifestações do Espírito Santo, mas também ela era assistida quanto ao ensinamento doutrinário ou bíblico doutrinário. Outro detalhe é que o comentarista da lição, ele dá um destaque no segundo parágrafo desse primeiro tópico aos doutores, né? Ele diz que os doutores estavam jejuando e estavam orando. E aí ele diz, aqui na última sentença, que não são raras as vezes em que os mestres, aqueles que têm muito conhecimento, se estribam nele e são cheios de orgulho. O conhecimento, pastor Elias, ele pode realmente levar a esse orgulho, né, a essa jactância. Mas vejam que esses doutores aqui, eles estavam de joelhos na igreja, eles estavam orando, o pastor Marildo até citou, né? Doutores de joelhos, isso é maravilhoso, e até um alerta para todos aqueles que são mestres, que são professores, para que orem
jejuem e sejam dependentes da ação do Espírito Santo. Eu ouvi aqui o autor fazendo este destaque aos doutores e aos mestres. Agora, evangelista Wallace, havia uma liderança servidora e uma característica de Antioquia, né? Sim. Uma igreja que envolvia todos sem excluir ninguém. Perfeito. Aqui nesse exemplo, pastor Epaminondas, eles estão seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus, que veio ao mundo não para ser servido, mas para ser servir. E a característica da servidão é entregar aquilo sem ver a quem. Entregar qualquer coisa sem ver, olhar as características econômicas daquela pessoa. E nessa igreja ela possuía alguns servidores. E é interessante nós observarmos que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, do versículo 29, e muito próximo aqui esse texto, a epígrafe diz assim: Ágabo prediz grande fome. Esse profeta que existia na igreja de Antioquia, utilizado pelo Senhor Jesus, ele previu uma grande fome que assolaria a região de Jerusalém na época do imperador Cláudio, que nós estamos tratando entre 41 a 54 da era cristã. E os irmãos dizem aqui que no versículo 29, que os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E isso é um exemplo de servidão. Mas nós gostaríamos que o Albert Júnior trouxesse os nossos slides na tela, que não se resume tão somente a essa ajuda financeira, essa ajuda alimentícia, mas essa servidão da igreja de Antioquia, pastor Elias, ela também se restringia muito ao aspecto da comunhão, como nós lemos aqui em próprio Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no verso 29. Essa igreja servidora, ela se dedicava a uma adoração verdadeira, isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 2, que diz assim, que enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse para separar Saulo e Barnabé. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 3, e dá destaque à oração, que nós veremos no momento oportuno ainda nesta lição. Ainda em Atos 13, verso 3, versículo 3, nós temos o jejum. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 20, nós vemos essa servidão voltada para o serviço e para o trabalho. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, aqui no versículo 20, nós verificamos, pastor Epaminondas, que nós temos os leigos, aqueles leigos que nós tratamos no bloco anterior, mas ainda que leigos, sem a divisão ministerial, eles se dedicavam já ao serviço e ao trabalho. Maravilha. Pastor Elias Gomes, e nesse contexto aqui, da igreja de Antioquia, nós temos o autor do livro, né, Lucas, pelo Espírito Santo, obviamente, dando destaque a dois homens. Primeiro, Barnabé e Saulo, né? Depois, com a leitura posterior dos capítulos, você consegue vislumbrar ali a liderança de Paulo, né? Depois é Paulo e Barnabé. Pastor Elias, comente aí sobre a expressão apartai-me a Barnabé e a Saulo. E o senhor já pontuou muito bem. Era uma igreja em que, evangelista Wallace, uma igreja em que o Espírito Santo falava. Não era o homem quem falava. O Espírito Santo tinha vez. O Espírito Santo era o centro. O Espírito Santo, como pessoa, ele conduzia os trabalhos, orientava o que se deveria fazer, pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas. O que nós vimos aqui é que, associado a este aspecto de uma liderança servidora, por assim dizer, a liderança ela era servidora porque também ela não só servia, mas ela sabia se submeter ao senhorio do Espírito Santo de Deus na vida deles. Tudo isso aqui, nós sabemos que o que estava acontecendo era fruto, era resultado dessa manifestação impetuosa do Espírito na vida, primeiro, da liderança e, consequentemente, de todos aqueles que estavam integrando a Igreja do Senhor. E essa liderança, ela buscava o Senhor. Nós vemos aqui, por vezes, se falando sobre jejum e oração, duas armas imprescindíveis para quem quer viver triunfando no mundo espiritual, para quem quer viver andando no Espírito e não conforme a carne. Porque, diga-se de passagem, tem muitas
tem muitos andando na carne por aí, quanto às lideranças, muitos trabalham por aí que se dizem que é do Senhor, se diz que é o Senhor que está fazendo isso ou aquilo, separando, ordenando, enquanto na verdade não é o Senhor. Aqui nós vemos uma manifestação clara e precisa do Espírito de Deus atuando entre eles. Mas toda essa atuação nós vimos que é resultado de jejum e oração. Então são dois exercícios que jamais deve faltar na nossa conduta ministerial, na nossa conduta enquanto servos e servas de Deus, enquanto líderes da casa do Senhor. A igreja de Antioquia, ela deixa um exemplo assim muito claro que todo esse sucesso, toda essa base, toda essa construção de triunfo, ela foi elaborada e foi construída em cima do jejum e da oração. Nós vemos o quanto o apóstolo Paulo foi, digamos assim, vitorioso nas suas atividades, por mais dificultosas, por mais adversas que foram, todavia, ele foi vitorioso porque ele era um homem de jejum, um homem de oração. E por falar em jejum, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, não só a oração, mas o jejum é absolutamente atual. É para os dias de hoje. Excelente, também. Pastor. O jejum é uma arma que tem sido, digamos que, ignorada por muitos líderes, por muitas pessoas no mundo espiritual, e tem um poder extraordinário, porque às vezes se trata de algo que aparentemente é físico, aparentemente é algo que tem a ver só com a carne, não. Algo absolutamente espiritual, e associando o jejum com a oração, isso tem um poder extraordinário, capaz de vencer barreiras que jamais se possa imaginar. Indubitavelmente, essa foi a base do sucesso da igreja de Antioquia e também da obra missionária realizada pelo apóstolo Paulo. Nós iremos para mais um intervalo comercial, voltaremos na sequência para falar sobre o serviço de missões. Aqui nós veremos na prática como que a igreja de Antioquia serviu o mundo daquela época com as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Portanto, não saia daí, o intervalo é rapidinho, até já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Esta lição, presencialmente, deverá ser estudada no dia 17 de dezembro. Você que está acompanhando este programa deve participar presencialmente na sua congregação, com o seu professor, aprendendo a palavra do Senhor em comunhão. Vamos para o terceiro e último tópico desta lição, que tem como título o serviço de missões. E neste terceiro tópico serão trabalhados aqui 3 subtópicos também. O início das missões cristãs, roteiro da viagem e atividades missionárias e, por fim, o terceiro subtópico, prestando contas. Maravilha. Evangelista Wallace França, o serviço de missões apresentado aqui pela Igreja de Antioquia revela que essas viagens missionárias de Paulo, elas tiveram um início e exatamente ali da base, né, de Antioquia. Perfeito, pastor Epaminondas. Nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 2, nós vimos a separação de Saulo e Barnabé para esse trabalho missionário. E é uma das mais complexas, dos mais complexos estudos que nós temos quando nós tratamos de primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, a viagem para Roma, por conta das questões territoriais, que são muitos. Mas hoje nós trouxemos aqui um recurso para a gente tentar compreender de uma forma facilitada, de forma didática. Eu gostaria que o Albert Júnior mostrasse na tela de onde parte essa primeira viagem missionária. Então nós temos ali, pastores, Antioquia da Síria, muito próximo à cidade de Seleucia, no litoral.
Bem, eu gostaria que o Albert Júnior desse uma pausa aí para que a gente enxergasse bem esse mapa. Nós temos ali duas linhas amarelas nesse mapa. A primeira aí de baixo, né, uma linha amarela e uma linha vermelha, que o amarelo significa o caminho que o apóstolo Paulo, Barnabé e João Marcos ingressaram no início da viagem missionária, e essa linha em vermelho é o trajeto do seu caminho de volta. Nós vemos aí no canto direito Antioquia da Síria, nós vimos Seleucia, Salamina, Pafos, Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. E eu gostaria de começar, pastor Epaminondas, mostrando a distância percorrida entre essas cidades. Gostaria que o Abel Júnior soltasse na tela as distâncias entre essas cidades, só para a gente ter uma noção. Esse mapa também ele é muito interessante para exemplificar, ilustrando aquilo que o pastor Elias falou no primeiro bloco, diferenciando as duas Antioquias. Né? Pode até pontuar aí para o nosso telespectador ver que eram duas Antioquias e a diferença que há de localização geográfica das duas, não é? Sim. Perceba, eu gostaria que o Albert soltasse o slide da distância um pouquinho mais. Nós temos um referencial, pastor Epaminondas, que aquelas distâncias em amarelo ali são as distâncias do meio que o apóstolo Paulo percorreu no caminho da ida. Nós temos umas setas em azul logo ao centro que se referem ao caminho de volta. Apesar do apóstolo Paulo ter feito o percurso de volta junto com Barnabé, mas chegando em Perge ali, a distância muda, a cidade muda, porque ele traça um outro trajeto de Atalha até Antioquia da Síria, que o pastor Elias Gomes mostrará logo a pouco. Nós gostaríamos que, se você puder, tirar um print da sua tela, se você estiver assistindo pelo YouTube, que essas distâncias aí são marcantes. A distância de ida, pastor Epaminondas, é de aproximadamente 1.075 quilômetros. Veja quanto eles percorreram nessa primeira atividade missionária. Então, nós temos aí na tela a cidade, logo aí na ilha de Chipre, né? A cidade de Salamina. Eles partem de Seleucia, do porto de Seleucia, e aportam em Salamina. Nesta cidade de Salamina, eles pregam o evangelho nas sinagogas, mas depois de pregar o evangelho nas sinagogas, eles partem direto para a cidade de Pafos, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 6. E nessa cidade de Pafos, pastor Epaminondas, é um fato muito conhecido que ocorre. É o encontro do apóstolo Paulo com aquela grande autoridade, o procônsul Sérgio Paulo, mas também com o mago Elimas Bargesos, que impedia que o evangelho alcançasse aquele procônsul. E naquela oportunidade, o apóstolo Paulo o repreendeu e a palavra de Deus diz que ele ficou cego por grande parte de tempo. Gostaria que o Albert Júnior soltasse um pouquinho mais o nosso slide. E nós veremos que nessa travessia, pastor Epaminondas, de Pafos até Perge, nós temos um grande trajeto de barco. É verdade. Essas viagens missionárias do apóstolo Paulo, elas começam com grandes navegações. Pausa, Albert Júnior, aí. Nós temos ali, pastor Epaminondas, agora no litoral, atravessando da ilha de Chipre para Perge, para o litoral daquela região da Galácia. Nós percebemos que ali é uma região conhecida como região da Panfilha, e é naquela cidade de Perge onde João Marcos pega uma outra embarcação e retorna para Jerusalém, não prosseguindo a viagem missionária junto com o apóstolo Paulo e Barnabé. Partindo dali, eles vão para Antioquia da Psídia, que o pastor Elias Gomes continuará a exemplificação. Nós vemos aí, pastor Epaminondas, é interessante que nunca sai da nossa mente que Antioquia da Síria é a cidade, digamos que a megalópole lá, a cidade inicial, onde se iniciou, claro, a atividade missionária do apóstolo Paulo, ou então Saulo e Barnabé, e fazendo esse percurso aí. E agora nós vamos, depois de terem passado por Perge, né, na Panfilha, ele chega a Antioquia da Psídia, que é justamente uma das cidades que alguns a consideram que ela fazia parte de uma região chamada Galácia. Ela era uma das 4 cidades principais que constituía esta região da Galácia, ou seja, lá também tinha uma igreja. E aí nós vemos aqui que é para estas igrejas
que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, a única das 13 que é considerada uma carta em trânsito, porque não foi direcionada exclusivamente para uma igreja. Uma carta epistolar. Né? Uma carta epistolar, aquela carta em trânsito. O que alguns até pensam que não, lá a igreja aos Gálatas era uma igreja, não. Eram basicamente 4 igrejas. Há quem faça outra classificação, dizendo que a região da Galácia compreendia apenas Icônio, Listra e Derbe, mas há outros que incluem Antioquia da Pisídia. E aí Paulo e Barnabé saem de Antioquia da Pisídia, vão para Icônio, também anunciando o evangelho, por causa de perseguição aqui, sai dali, vão para ali, e por vezes nós estamos vendo aqui a expansão acontecendo como fruto da perseguição aos cristãos, como fruto da perseguição aos crentes. Em Icônio, o Senhor é anunciado por meio dos seus servos, a palavra de Deus é pregada, e a Bíblia diz que uma multidão creu no Senhor Jesus. Ele sai de Icônio, vai para Listra. Em Listra, milagres acontecem, o aleijado, o paralítico é curado, o Espírito de Deus se manifesta na vida do apóstolo Paulo de uma forma tão poderosa que cativa inúmeras pessoas também para aceitarem a Jesus, e daí eles vão para Perge, vão para Derbe, aliás, que é a última cidade desse território atingido pelas atividades da pregação missionária na sua primeira viagem. No retorno, eles fazem esse mesmo percurso, conforme pode ser visto aí nessa linha vermelha, passando por Atalha, e de Atalha eles retornam para o seu lugar de origem, a igreja de Antioquia da Síria, o primeiro lugar lá onde eles, estiveram quando foram enviados pela igreja de Antioquia. Então nós vemos que são efeitos extraordinários, são atividades que foram realizadas, que com sucesso, mas também com muitas dificuldades. Nós vemos que na própria Antioquia da Pisídia, eles foram tão maltratados, foram tão violentados, que tiveram ali como mortos e lançaram fora da cidade. Há pessoas que veem, às vezes, o apóstolo Paulo falando coisas de triunfo, vê o apóstolo Paulo falando testemunho, coisas gloriosas, a mão do Senhor era conosco, posso todas as coisas naquele que me fortalece, às vezes esquece o quão, que ardiloso foram os caminhos pelos quais eles tiveram que passar. Que maravilha, eu peço ao Almer Júnior que mantenha essa imagem, evangelista Wallach, porque nós temos aí a dimensão, da área geográfica percorrida pelo apóstolo Paulo, e o Wallach falou algo interessante, a quantidade de tempo que eles estiveram no mar. Nós estamos falando de embarcações, de navios, que não eram movidos a motor, era no braço, no remo. Primeiro século da era cristã. Era o primeiro século da era cristã. Só para o senhor ter uma ideia, pastor Epaminondas, ali de Atalia até a Seleucia, aquele porto próximo a Antioquia da Síria, nós estamos falando de uma distância de aproximadamente 550 quilômetros nessa linha vermelha. E sem contar com as intempéries naturais, como o pastor Elias Gomes bem disse agora há pouco, o enfrentamento contra os judeus, aqueles judaizantes, os da lei. E interessante nós observarmos que ali em Icônio, na verdade em Listra, é onde eles são apelidados de Júpiter e Mercúrio, são comparados a deuses, e sofreram grandes perseguições dos judeus de Antioquia da Pisídia e Icônio, que foram até Listra atrás para persegui-los. E como o senhor bem falou, as embarcações do primeiro século da era cristã, não se ouvia falar em barco a motor, a combustão. Ali era no remo mesmo, de forma bem arcaica, e que ele sofreu as intempéries. As embarcações dessa época, elas eram movidas por remadores de baixo, que os gregos chamavam de uperetes, Isso. Os uperetes eram remadores, eram na maioria das vezes escravos, que ficavam na parte de baixo do navio, O navio, a embarcação, ela tinha basicamente 2 andares, em cima ficavam as pessoas importantes, aqueles que pagavam passagem, e embaixo os uperetes, que ninguém via, mas eram eles que moviam os barcos. E um detalhe interessante, pastor Elias,
eu ouvi o senhor falando sobre os sofrimentos de Paulo, né, durante todas as viagens, mas olhando para essa primeira, ele escrevendo aos Coríntios, evangelista Wallace, aqui no capítulo 11, a partir do verso 24, ele diz assim, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigo no mar. Veja que ele fala no mar aqui várias vezes. Isso revela o tempo que Paulo esteve sobre as águas, cumprindo um chamado extraordinário de Deus. Quando ele escreve, pastor Epaminondas, a Timóteo, na sua segunda epístola, corroborando com o sofrimento pelos quais ele passou aqui na região da Galácia, ele no capítulo 3, verso 11 da segunda carta a Timóteo, ele diz assim: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais tive de enfrentar em Antioquia, em Icônio e Listra, quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então aqui é um relato, aliás, que retrata os sofrimentos, digamos que super acentuados pelos quais ele passou em toda a região da Galácia. E parece que era a região que ele mais amava, dado a esta necessidade, esta carência. Nesta região que muitas das vezes ele era rejeitado enquanto verdadeiro apóstolo, apesar de ter sido fundador da igreja, os irmãos estavam deixando de dar crédito a ele para dar ouvido a falsos pregadores, falsos ensinadores judaizantes que estavam na região como verdadeiros, digamos, disseminadores de heresias. Agora, evangelista Wallace, apesar de Paulo ser quem ele era, né? O doutor dos gentios, o doutor das nações, poliglota, né? Aprendeu aos pés de Gamaliel, fez 3 grandes viagens missionárias, mas ele não era um missionário independente, ele não era autônomo, ele estava sempre debaixo de uma autoridade. E todas as viagens missionárias que ele fazia, ele prestava contas com a igreja que o enviou, e tem mais, ele ia a Jerusalém, podem ler, as 3 viagens missionárias de Paulo, ele sempre ia a Jerusalém ao cabo delas. Porque o texto diz que ele subia a Jerusalém. E ele prestava contas, evangelista Wallace. Perfeito, pastor Epaminondas. Nesse mapa nós vemos, olha o caminho de volta do apóstolo Paulo, indo prestar contas na igreja de Antioquia da Síria, primeiramente. Depois ele vai a Jerusalém para dar testemunho do que Deus tinha operado junto aos gentios, levando aos membros daquela igreja em Jerusalém o que Deus tinha operado, e levando também o problema naquela época da circuncisão. A partir daí dessa prestação de contas, ele se colocar debaixo de uma autoridade. E isso nós temos debatido desde a primeira lição desse trimestre. Apesar dele pregar para doutores, para reis, para mestres, ele estava debaixo de uma autoridade pastoral, que é o que o missionário deve se fazer. Nós temos debatido aqui, pastor Elias, desde o primeiro programa, que o missionário, ele não vai ser o presidente da sua igreja onde ele está no campo de missão. Pelo contrário, ele estará subordinado primeiro a uma igreja que estará orando e jejuando pelo trabalho que ele estará exercendo. E essa subordinação do apóstolo Paulo, essa autoridade máxima, essa autoridade principal na divisão organizacional da igreja em Jerusalém, que certamente proporcionou o crescimento dessas igrejas como ocorreu no primeiro século. Maravilha. Pastor Elias, para a gente começar caminhando para concluirmos esta lição, lá ainda no terceiro tópico, prestando contas, o autor, o pastor Wagner Gabi, ele escreve assim, dessa forma, lá concluindo já o terceiro subtópico, né? Na página 85 da revista. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a
porta da fé que Deus abriu aos gentios. E aí ele apresenta algumas lições, ele apresenta 3 lições preciosas extraídas, né, desta porta aberta a partir da cidade e da igreja que estava em Antioquia, pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas. Dentre as tantas portas, né, que nós vimos que o Senhor é capaz de abrir, essa manifestação, o fato da igreja de Antioquia da Síria ter sido usada por Deus nesse campo de atuação missionária, foi uma espécie de porta aos gentios, foi uma espécie de agência, como o Senhor já denominou, o evangelista Wallace, quartel-general, foi onde tudo houve uma verdadeira explosão, e até hoje, depois de ter passado séculos e milênios de anos, nós estamos aqui evidenciando como uma espécie de modelo aos gentios, mas a todos quanto creem, mas a todos quanto receberam, mas a todos quanto derem lugar. Então, acreditava-se que o evangelho estava, inclusive, sendo pregado nessa primeira viagem missionária, em especial para os judeus, mas não. Na verdade, os trabalhos de missões, de atividade de pregação, começavam na sinagoga por uma questão protocolar, mas quer seja para judeus, para gentios, a mensagem do Senhor era pregada, e nós vemos aqui o quão glorioso foi, digamos, o crescimento da pregação do Evangelho para os gentios. A porta da fé se abriu. E a primeira ênfase aqui, já foi falada aqui, o pregador independente ou missionário independente, isso é um comportamento absolutamente antibíblico, né? O segundo é que o missionário ele há de enfrentar obstáculos, tempestades, dificuldades. O Senhor já leu em 2 Coríntios capítulo 11, verso 24, mas tanto em mares, tanto em águas, quanto em solo, o apóstolo Paulo passou a adversidade. Se em água ele passava por naufrágio, frio e etc., lá no solo ele não só passava por perseguições, apedrejamento, mas também por prisões. E tudo isso desembocava em digamos assim, em um resultado glorioso. Ele escrevendo à igreja aos Filipenses, aos irmãos de Filipe, ele disse assim no capítulo 1, verso de número 12, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estão estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então nós vemos que tudo isso, perseguição, naufrágio, frio, prisões, tudo isso o Senhor faz com que seja convertido em um bem, em um resultado positivo, que na verdade contribui para o crescimento da igreja. Que bênção. Evangelista Wallace França, para a gente concluir, pela leitura do Salmo 126, versículo 6, a gente percebe esse versículo, aqui eu não sei se eu vou ser hiperbólico ou exagerado demais, pastor Elias, mas a gente percebe o apóstolo Paulo vivendo literalmente, sabe, personificando o Salmo 126, versículo 6, aquele que sai andando e chorando na semeadura voltará com alegria. E era isso, eu acho que, com certeza, o evangelista Wallace movia o apóstolo Paulo, mesmo diante de tudo que ele passava, mas era a volta, trazendo os feixes com alegria. Com certeza, pastor Epaminondas, ele demonstra isso no seu discurso, pastor Elias, em Antioquia da Psídia, de quase 30 versículos, ocupado aí no capítulo 13. E no versículo 48 e 49 diz assim, que os gentios, ouvindo isto, a ministração do apóstolo Paulo, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Esses eram os feixes que o apóstolo Paulo trazia para prestar contas à igreja de Antioquia de Jerusalém. Que maravilha! Nós iremos concluir, finalizar essa lição maravilhosa, extraindo aqui preciosas lições deste texto, desta passagem bíblica e também dos comentários trazidos aqui pelos nossos amados que foram usados pelo Senhor. Nós queremos agradecer a Deus por sua audiência, por sua companhia até aqui conosco. Permaneça acompanhando a programação da TV Kairos, mas não se esqueça, na próxima semana
nós estaremos aqui novamente para falarmos da penúltima lição deste trimestre. Obrigado por tudo, Deus te abençoe. Agradecemos sempre aqui a companhia, né, do Albert Júnior, que nos ajuda na produção deste programa. Obrigado, Deus continue abençoando a sua vida. Queremos agradecer a Deus pela vida de todos os nossos professores, professoras, coordenadores de Escola Bíblica Dominical, os companheiros pastores, nosso amado pastor Salles, que nos permite fazer este programa aqui, que o Senhor continue dando graça, saúde, para continuar liderando o rebanho do Senhor. E aos nossos comentaristas, evangelista Wallace França, pastor Elias, que estão aqui na condução desse programa juntamente conosco, fazendo a obra do Senhor. Pastor Elias, vamos nos despedir aqui em oração, e eu quero pedir que o amado nos conduza aqui orando ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos por este momento de excelência que tu nos concedeste para estarmos aqui, ministrando a tua palavra, Senhor Deus, se dirigindo aos corações por meio deste instrumento glorioso, esta TV. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, continua abençoando os teus filhos, evangelista Wallace, toda a sua família, pastor Epaminondas, toda a sua casa, ó Pai, bem como todas as famílias que estão, ó Pai, ao alcance deste programa, que todos nós sejamos inteiramente, ó Pai, contemplados pelas benesses do alto. Nós te suplicamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua poderosa, pela inerrante e infalível palavra. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém.